estender as nossas mãos aqui. Vamos orar pela Laura, abençoar a vida da Laura. Pai, nós te pedimos hoje que venha com a tua unção redobrada sobre a Laura. Todo espírito de intimidação, que saia agora em nome de Jesus. Ilumina a vida dela, usa ela como o Senhor já vem usando, Pai. Seja a boca de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Oi, meu nome é Laura. Oi, mulheres. Posso dizer que estou aqui como uma uvinha sendo esmagada, porque quem tem um bichinho de estimação aí? A gente gosta, né? O meu sumiu e ninguém tá achando. Então, tô sendo esmagada. Mas vamos lá. Quando eu estava pensando no tema dessa... Oi? Quando eu estava pensando no tema dessa palavra, eu me lembrei de um encontro que eu tive com Jesus. E eu lembro que eu tinha entre 15 e 16 anos. E eu tinha acabado de chegar da escola em casa. E eu posso dizer que Jesus ele estava no meu quarto me esperando. Eu larguei o meu material ali em cima da cama e estava indo almoçar, quando eu escuto uma voz muito forte no meu coração me chamando, Laura. E de primeiro momento eu não dei bola, né? Se puderem colocar a música de fundinho aí, por favor. No primeiro momento eu não dei bola. Quando eu escuto pela segunda vez, Laura, aí eu já fiquei desconfiada, né? Que é isso? Nunca senti isso. E escuto pela terceira vez, Laura, sou eu o teu Deus. E eu, Deus, é tu? E ele disse, sou eu. E ali eu sentei na cama e a gente começou a conversar. E eu posso dizer que esse encontro com Jesus mudou a minha vida. Foi um encontro que realmente me firmou nele. Porque afinal, Deus é real. Ele fala e ele estava ali no meu quarto me esperando. E sempre quando nós temos um encontro com Jesus, algo acontece, algo muda. Muitas coisas, elas não permanecem igual. Sempre quando o nosso impossível se encontra com Jesus, algo acontece. E falando em impossível, o impossível ele pode significar muitas coisas, né? O que é impossível para mim, talvez não seja impossível para você, né? Mas existem os impossíveis da nossa alma, da nossa história. E talvez há pessoas aqui essa noite que estão dizendo, é impossível que tal porta se abra para mim. É impossível que o meu casamento seja restaurado. É impossível que saia essa incredulidade de mim. É impossível que as coisas comecem a dar certo na minha casa. É impossível vencer uma depressão. É impossível o meu filho voltar para casa. Qual é o seu impossível essa noite? Qual área da sua vida você precisa ter um encontro com Jesus? E talvez essa pessoa seja você mesma que está falando isso, né? É impossível, é impossível, é o impossível. Mas eu queria te dizer que é impossível. Até. Você pode dizer comigo? Até o seu impossível se encontrar com Jesus. Amém. Lá em Mateus 19, 26 diz assim: Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? O seu impossível, ele precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Eu já tive, que nem eu falei, muitos encontros, muitas experiências. Mas ainda hoje há áreas na minha vida que eu preciso ter encontros com Jesus. Amém? E nós vemos na Bíblia história de pessoas tão diferentes. Pessoas com seus erros, pessoas com seus acertos, com as suas lutas. Pessoas que tinham as suas situações impossíveis e que principalmente precisavam ter um encontro com Jesus. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas histórias. Amém? Então, quando o seu impossível se encontra com Jesus, quando você se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce. João 3,
8 e 9, diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? O impossível para Nicodemos era crer. Nicodemos, ele tinha toda uma formação, tinha todo um intelectual, eu posso dizer assim. Era um homem instruído, mas isso não era suficiente para ele. E por isso ele foi ao encontro de Jesus. E talvez tenha mulheres aqui essa noite com muitos questionamentos, com muitas dúvidas. E Deus, eu quero te dizer que Deus, ele não se assusta com isso. Tá tudo bem você ter um monte de dúvida no seu coração, ter um monte de questionamento. E andar com Jesus é um relacionamento, né? Nicodemos, ele antes tinha todas regras a ser seguidas, né? E nosso relacionamento com Deus não é sobre regras, é sobre seguir Jesus. Por isso não é sobre uma lista rígida de regras, como Nicodemos estava acostumado, mas sobre um relacionamento livre como o vento. E muitas vezes andando com Jesus, simplesmente é isso, nós temos que nos entregar a Ele e construir esse relacionamento, para a nossa fé ser ativada. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, quando você se encontra com Jesus, as feridas do passado são curadas. E eu amo essa passagem. João 4, 18 e 19 diz assim: ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O de fato é que você já teve 5, e o homem com que você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. A gente conhece essa história, e a mulher de Samaria, ela estava indo buscar água num horário que não era comum, porque ela tinha vergonha da sua situação, ela tinha vergonha da sua condição social, de tudo que aconteceu com ela, e realmente era um escândalo para aquela época. E o impossível dessa mulher era algo que não poderia ser mudado, que era o seu passado. E Jesus, quando se encontra com ela, ele não fingiu que não sabia do passado dela. Ele foi direto e verdadeiro, né? Mas a gente vê aqui que em nenhum momento ele acusou ela. E Deus, eu quero te dizer que Deus nunca vai te fazer lembrar do seu passado para te envergonhar, mas sim para te curar. Esse é o desejo dele, te curar. E esse é um dos diálogos que eu posso dizer assim, mais relevantes e, eu acho, né, um dos mais lindos da Bíblia. E aprendemos que Jesus, ele não está interessado em me acusar e te acusar sobre o seu passado, mas sim revelar o nosso futuro nele. Ele revelou o futuro daquela mulher. O futuro daquela mulher era ser uma adoradora, que está lá em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Então entregue para o Senhor as suas dores, as suas perdas, as suas injustiças, os seus traumas. Ele não vai mudar o nosso passado, ele não vai mudar o seu passado, mas ele vai curar o seu coração. Ele quer essa noite curar o seu coração. Essa ferida do passado, ela vai ser fechada. E no lugar haverá canções de adoração a Deus, como aquela mulher. Amém? Quando o seu impossível se encontra com Jesus, quando você se encontra com Jesus, você presencia milagres. João 5, do 6 ao 9.
Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pega sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Esse homem, esse paralítico, ele sofria há 38 anos. E ele não foi curado com as pessoas levando até o tanque. Ele foi curado através de uma palavra de Jesus. Qual é o seu impossível hoje? Qual o diagnóstico que você tem? Como está a situação aí da sua vida? Tudo que eu e você nós precisamos é de uma palavra de Jesus. Amém? Quando o seu impossível se encontra com Jesus, a culpa dá lugar à cura. João 9, 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus. Nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Um cego naquela época, ele era sofria muito por ser cego, e que nem nós vemos aqui no diálogo, as pessoas ficavam o tempo todo perguntando. Era visto como uma maldição, né? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? E Jesus fala que ninguém. E a culpa é realmente algo muito pesado para as nossas vidas. Será que você tem carregado culpa aí nos seus ombros? Culpa porque talvez a sua filha não é como você queria. Você olha para a criação. Culpa porque você acha que poderia ter agido diferente, mas você não tinha o entendimento que você tem hoje. Qual é a culpa que você tem carregado sobre os seus ombros? A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e suave, né? E hoje ele quer trocar todo o fardo pesado da culpa que talvez tenha mulheres aqui hoje que estão carregando. E eu quero te dizer, entregue a sua culpa para Jesus. Entregue a sua história e da sua família, porque Ele tem cura para você. Preste atenção no que eu vou te falar. Com Jesus, a sua maior dor se transforma o seu ministério. Com Jesus, a sua maior dor se transforma no seu ministério. Deus vai te usar para falar com outras mães. Deus vai te usar para falar com outros jovens. A sua maior dor, Deus vai te usar. Que das nossas feridas, né? Que nem diz aquela canção. Que das nossas feridas saia um poder para curar. E eu declaro isso sobre a sua vida. Das suas feridas vai sair poder para curar. Em nome de Jesus. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, Ele o chama para a vida. João 11, 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ir. Aqui nós vemos que Jesus ele estava diante de um cenário de choro, diante de um cenário de dor, diante de um cenário de morte. Mas Jesus ele declarou uma palavra. E quando ele declara uma palavra, ele faz, ele cria, ele regenera. E quarta-feira quem veio na oração foi muito forte. E a gente começou a orar sobre profetizar sobre os vales de ossos secos. E talvez haja pessoas aqui, haja áreas na sua vida
que estão mortas. Pensamentos de morte, depressão, morte de sonhos, morte de relacionamentos. Quarta-feira o Senhor falou sobre morte de ministérios. Será que tem áreas aí na sua vida que está morta? Mas Jesus, Ele quer trazer vida. Vida em abundância. Nós profetizamos sobre o vale de osso seco. E eu quero dizer para você, mulher, Talita cume, mulher se levanta. Mulher se levanta, porque é a vida de Deus para a sua vida. Há um chamado, há um propósito de Deus para a sua vida. A cura para você, a restauração para você. Tem um lugar em Deus para você influenciar. Seu chamado, ele não está morto. Talvez esteja só adormecido. E junto com o Espírito Santo, ele vai soprar vida. E você vai viver. Amém? Quando o seu impossível se encontra com Jesus, você recebe um amanhecer de esperança. João 21 diz assim: a sexta-feira não foi a notícia final. O domingo de manhã chegou, e com ele os primeiros raios daquele dia também chegou. A notícia de que o túmulo estava vazio. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A sexta-feira não é a última notícia. Amém? Existe um domingo para a sua vida. Existe esperança para a sua vida. A palavra de Deus diz para a gente trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança? E eu queria convidar você a ficar em pé. A palavra foi mais rapidinho hoje. Mas qual é o seu impossível nessa noite? Qual é o impossível na sua alma? Qual é a situação? Feche seus olhos aí. Comece a falar com Deus sobre qual é o seu impossível. Talvez vocês aqui já tiveram, algumas aqui já tiveram muitos encontros com Jesus. Mas Jesus, Ele tem encontros novos. Ele tem encontros de cura, Ele tem encontros de restauração. Ele tem encontros de vida. A culpa não é para você. A ferida do passado não é para você. Comece a falar com o Senhor aí. Abra sua boca e vai falando qual é o seu impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu me lembro de uma história de uma mulher na Bíblia. Jesus estava lá cheio de pessoas em volta. E aquela mulher, ela falava: se eu apenas tocar nas orlas da veste de Jesus, eu serei curada. Essa noite Ele está aqui. E se você apenas tocar na veste das orlas dEle, você será curada. A palavra dEle virá para a sua situação impossível. Em nome de Jesus, Deus, eu apresento cada mulher que está aqui essa noite, Jesus. O Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe a situação impossível de cada uma. O Senhor sabe em quais áreas, Senhor, essas mulheres precisam ter um encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha se encontrar com cada uma aqui, Jesus. O Senhor venha estar trazendo, Senhor, a cura, a resposta, Senhor, porque para Ti nada é impossível, Senhor. A nossa confiança, a nossa fé, Jesus, está em Ti, meu Pai.